Olá, seja bem-vindo a mais um Santicast Enem aqui do Colégio Santana. Um abraço a você que nos escuta. Nessa noite de quinta-feira, dia 6 de dezembro, primeiro dia do Enem se aproxima de aplicação da prova na área de linguagens e ciências humanas. E como nós estamos fazendo nessa semana, a nossa programação semanário de cara com o Enem, trazendo para você podcast Enem, visando aí essa revisão final, e você que está em casa nessa noite aí relaxar um pouquinho e continuar estudando conosco. Um abraço especial ao nosso aluno Santana, a você também que nos visita e nos acompanha através do canal do Colégio Santana. Estou aqui já com o professor Sábio, professora Sara, que vão discutir um pouquinho, dicas, resolução de questões, algumas orientações básicas, fundamentais nessa reta final. Lembre-se, a ideia agora é desacelerar um pouco, né, e também estudar de forma mais relaxada, já que pela manhã nós temos as aulas regulares do Colégio Santana, os plantões, nós temos também o nosso circuito redaçante com os laboratórios, né? E temos também a sala redaçante que aconteceu hoje, né? E foi um sucesso total com a presença de alguns alunos convidados e os nossos alunos do Colégio Santana. Então, nosso boa noite inicial, professor Simon, seja bem-vindo ao podcast Enem. Boa noite, tudo bem? É sempre uma honra, né? Estar aqui ao lado do senhor, meu professor, meu ex-professor, mas meu eterno professor, e ao lado da minha colega, irmã de vida, minha incrível profissional, Sara, né? Sempre importante. E falar com o pessoal de casa aí sobre língua portuguesa. Hoje o foco vai ser a língua portuguesa. Maravilha. Boa noite, professora Sara, seja bem-vinda ao podcast Enem. Boa noite, professor Célio. Boa noite a todos que nos assistem, nos acompanham, nos escutam. Também é um prazer estar aqui compondo, né, esse espaço tão rico que é o espaço do Santicast. Também dividindo com meu amigo, irmão de vida, como ele mesmo falou, o professor Simon, meu padrinho de casamento também. Rapaz, tem uma afinidade linguística. Sim, com certeza. Tem aí um ambiente, né? Que bom. É verdade, professor Simon, eu fui o seu professor, né, há muito tempo, e graças a Deus os frutos foram bons, né? Você está aqui conosco, bom, né? Agradeço. Muito bem. Então nós temos hoje muitas dicas, viu? Não saia daí, nos acompanhe, porque o nosso Santicast Enem, ele está recheado de novidades para você. E a gente já vai começar, né, a já apresentar para vocês as primeiras dicas, né? E eu trago aí a professora Sara com uma apresentação na tela sobre o raio-x do Enem, não é isso, professora? Isso, né? O raio-x do Enem é uma ferramenta que o SAS nos fornece. Nosso parceiro, né? Exatamente, nosso parceiro, o Sistema Aritsá, um material fantástico. Ele nos oferece atualizado anualmente, né? O raio-x Enem, onde traz as porcentagens dos assuntos, não só de língua portuguesa, como de todas as disciplinas e todas as áreas do conhecimento, né? As questões que mais caem e suas porcentagens, né? Interessante que tem uma discrepância muito grande matemática aí na competência leitora, né? Você observa ali que quase metade das questões, vale lembrar que esse estudo é de 2019 a 2024, é um estudo confiável, a fonte é fidedigna, né, que é o SAS, e me chama muita atenção porque outras áreas do conhecimento a gente não tem uma discrepância tão grande de quase 50% para um determinado assunto, né? Então o que é que isso representa para a gente iniciar nosso Santicast? O que seria essa competência leitora que dispara aí como uma dos assuntos mais exigidos no Enem? Professor Célio, é muito simples. Os nossos jovens, né, que, assim, a maioria esmagadora dos candidatos a Enem são candidatos jovens, alunos terceiranistas, cursinhos, né, treineiros, são alunos que, infelizmente, têm uma deficiência muito grande na competência leitora. Né? Hoje, no nosso país, o número de analfabetos funcionais é um número gigantesco. Isso se deve a uma deficiência de leitura. Nossos jovens não leem mais. E isso fica muito explícito na fala, nos posicionamentos e na escrita também. Então, a interpretação em si e a competência leitora são assuntos transversais. A gente vai encontrar em todas as áreas das linguagens, mas também a gente vai encontrar nas humanas, a gente vai encontrar na matemática, nas ciências da natureza. Então, a competência leitora, ela está diretamente ligada à questão da interpretação de texto. Então, o Enem, ele tem muito esse cuidado de cobrar aquilo que ele vê que é mais necessário ser trabalhado na sociedade juvenil da época. Uhum. Então, a nossa competência leitora, ela, infelizmente, a competência leitora do brasileiro, ela é muito falha, né? Claro, deu uma grande piorada após a pandemia. Não tem como a gente falar de educação, de leitura, enfim, de dados importantes sem
imaginar e levar em consideração que existe uma educação antes da pandemia e uma educação pós-pandemia. Isso, claro, se deve à pandemia, mas também se deve ao excesso de dopamina que os meninos estão recebendo. Então, não se tem mais. E o Enem foca muito nisso com o intuito de fazer com que os meninos pesquisem, estudem, leiam. E, infelizmente, há um déficit muito grande. E aí, professor Simon, segundo ali na nossa tabelinha, tem apreensão de sentido, né? Até com um número, claro, não tão expressivo como competência leitura, mas que traz ainda um percentual ali de 11,32%, né? Eu estava vendo uma pesquisa interessante, que é o ato do aluno passar o vídeo no celular, no TikTok, no Instagram, e segundo um neurologista, ele diz que o cérebro ele passa a ser treinado a assimilar aquela informação e a descartar. Na hora da questão acontece a mesma coisa. O aluno ele lê e logo em seguida ele descarta a informação, acabando não tendo essa apreensão do sentido do texto. E como ele está treinado a todo tempo descartar por conta do uso do celular, é uma das habilidades do Enem que a gente acaba perdendo algumas questões, mas o Enem cobra, indiscutivelmente. Inclusive, foi até um pedido, né, o pessoal de casa para saber, o pai que está vendo o nosso podcast, foi um pedido meio da Sara, da volta da ficha de leitura. Sim. Uma lista de livros, aqui no Colégio Santana a gente tem isso, que é da terceira nota de literatura, e a gente tem um livro obrigatório por aluno ler e tal. Maravilha. Sempre um clássico, sempre uma leitura mais profunda, que dá para trabalhar, além da competência leitora, essa apreensão do sentido de uma maneira mais efetiva. Logicamente que a gente pede também a ajuda do próprio aluno, para que ele não negligencie isso tudo. Mas a apreensão de sentido do texto, a interpretação, a compreensão textual é muito importante, que, como a gente sabe bem, desde a pandemia a gente vem sofrendo muito com isso, mas é a questão da consciência do aluno. O aluno ele precisa fazer essa leitura imediata do texto, ter um pouco mais de calma e treinar, não esperar somente o simulado que acontece aos sábados. Perfeito. Lembrando o nosso aluno do Colégio Santana que esse material está disponível, né, no nosso material do SAS. Eu já divulguei também nas nossos canais de comunicação da escola, porque é um trabalho interessante que o SAS faz, porque traz, né, para nós professores, para a gestão da escola e para você, principalmente aluno, em especial do Colégio Santana, esse panorama. Não é que você vai deixar de estudar os assuntos que não caem com tanta, né, incidência no Enem, como você está vendo aqui, literatura contemporânea, né? O professor sabe, tapa os ouvidos aí, mas que cai muito pouco no Enem, né, professor? Mas isso significa um norte, uma bússola, pelo menos para que você reorganize, né, seu horário de estudo em função daqueles assuntos que são mais corriqueiros e que foram exigidos nas últimas edições do Enem. Professor, e assim, vale ressaltar que na língua portuguesa é muito comum o uso de 2 ou mais assuntos. Sim. O próprio item, né, ele traz muito assim, uma mistura de assuntos. Então, muitas vezes, ele traz um outro assunto, só que como pano de fundo, de maneira secundária, né? Então, por mais que a habilidade daquele item seja a habilidade de trabalhar e de avaliar a competência leitora, muitas vezes tem outro assunto, por exemplo, o gênero textual. Então, cada um dos itens, ele vem com um texto base. Esse texto base, ele tá ligado a um gênero textual. E muitas vezes esse gênero textual, quando você estuda o gênero, você consegue identificar, né? Faz aquela melhoria da competência leitora. Então, os candidatos não podem simplesmente negligenciar, né? Os outros têm que lembrar que um está interligado ao outro. É como a gente falou. A língua portuguesa, inclusive eu falei até em sala essa semana com os meninos, que a língua portuguesa, a interpretação de texto, ela está em tudo, né? Ela está em todos os itens, claro, com muito mais presença na parte de linguagens, na prova de linguagens. Mas ela está em tudo. Então, muitas vezes os candidatos, eles pecam muito por isso, porque, vou estudar o que mais cai, quando na verdade cai de tudo um pouco. Cai um pouco de tudo. Cai de tudo um pouco e aí acaba ficando com déficits em uma parte e a outra, né, com super conteúdos. E a competência leitora, como você trouxe, professora, não é só um problema de ter um assunto que cai mais, acho que é um problema mais generalizado, no intuito de variáveis que precisam ser estimuladas no jovem, estão deixando de ser, né?
e aquelas que estão muito evidentes hoje, elas não corroboram, digamos assim, para que a leitura seja um nível de prioridade na vida dos meninos, a de se entender essas leituras dos livros que hoje estão desaparecendo, né? Não que a leitura digital não seja importante também, mas isso influencia também na escrita, né? Hoje, como é que os meninos estão escrevendo? É você só com VC, né? Então, estão usando muito esses ícones que o celular traz, né? Até para você não dar mais legal, hoje é tudo um dedinho, né? Então, a coisa está muito na base icônica, né? De você identificar uma leitura através de símbolos. Não que os símbolos não sejam importantes, mas tem sido, assim, uma característica muito dessa geração, né? É uma geração muito simbólica, na forma de se expressar, na forma de se escrever. Porque, de certa forma, para eles é ganhar tempo, né? Não perder tempo. Mas eu acredito que não é só não perder tempo. Eu acho que faz parte de um processo que não vai mudar. A sociedade ela vai exigir a leitura, né? Os processos, mesmo com a IA, com todo o desenvolvimento tecnológico que está aí no mercado, é necessário que eu tenha essas habilidades e competências na base da leitura, né? Mas eu sei que vocês trouxeram algumas questões, não é isso? Sim. Vamos começar aqui com o professor Simon. Uma primeira questão do professor Simon aí, para discutir para a gente. Já estou vendo ali Clarice Lispector, né, professor? Sim, Clarice Lispector, nordestina como a gente, né? Pois é, rapaz. Nascida aí no dia... Ela nasceu em dezembro de 1920 e veio para cá, para o Brasil, muito cedo. Ela é da Ucrânia, Tchetchenik, uma aldeiazinha lá no interior da Ucrânia. Passou um tempo em Alagoas, muito curto, e depois se instalou em Recife. A questão é sobre a última obra dela, né, A Hora da Estrela, que é uma obra de 1977, mesmo ano que ela morre, em decorrência no câncer no ovário, e apresenta um texto até simples, né, para a época, porque a gente está falando de Clarice, a gente está falando de modernismo de 45, pós-modernismo, tudo que aconteceu no nosso pós-guerra. Junto dela ainda nós temos Dalton Trevisan, Fernando Sabino, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Ledo Ivo, Lígia Fagundes Telles, né? E de fato, significativamente, é uma das maiores escritoras que nós temos, se não a maior. E sempre presente no Enem. Sempre presente, né? Principalmente dela, por conta do seu poder. Ela tem uma linguagem hermética, ela pede para que o aluno ele tenha uma compreensão do texto um pouco mais aprofundada, mexe com outros elementos da narrativa. É um texto sempre muito rico, análise psicológica, a mulher como foco. Você pode retirar até ali o repertório para a sua redação também. E contrário ao que todo mundo pensa, não é uma linguagem simples que vai deixar o texto mais fácil, pelo contrário. Clarice Lispector tem uma linguagem simples, em alguns momentos até erra a gramática, ela não tem uma gramática totalmente corrigida, por conta de uma característica dela chamada fluxo de consciência, e a gente percebe que o simples também é muito profundo. Fernando Sabino dizia isso, né? Que fazer uma literatura simples dá muito trabalho, porque é muito difícil. Todo mundo entender o seu texto é muito complicado. E essa questãozinha é boa. É boa. Vou até ler aqui, professor. Era muito impressionável e acreditava em tudo que existia e no que não existia também, mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, Macabea, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem a mim, por Deus. Na obra A Hora da Estrela, Clarice Lispector encena a trajetória de Macabea, uma nordestina migrante no Rio de Janeiro. Com base no trecho acima e nos elementos centrais da obra, é correto afirmar que o romance articula... Aí é com você, meu amigo. Uma correção. À vontade, professor. Gabarito, professor. Uma correção. Macabea, A Hora da Estrela é uma novela. A questão está apresentando como romance, mas o Antônio Cândido afirmou, né, um dos maiores críticos literários que nós temos, ele, Marçal de Moisés, que pode ser encaixado ali como um romance pequeno, que é um tipo de romance, é um tipo textual que nem é tão grande quanto um romance, nem tão menor quanto a novela. Porém, a questão está trazendo como um romance, mas a gente sabe que é caracterizado como uma novela, ou esse tal de romance pequeno, que nos livros não nos apresenta esse tipo de textual. Como a gente vai falar sobre especificamente a trajetória da Macabea
E os elementos centrais, nós temos a letra A, uma celebração lírica da pureza do povo nordestino, mas como foco também é o texto, né? Então o texto não traz tanto essa pureza assim. Na letra B nós temos uma crítica materialista à exclusão social, justamente por ela ser do Nordeste, evidenciado na condição alienada de Macabeia, que de fato era essa criatura que não trazia uma crítica social junto de si, ela não entendia muito bem o contexto, vivia do jeito que dava, muito empurrada por essa ideia de o nordestino ser sempre subjugado, colocado de lado, cuja subjetividade é moldada pela miséria e pela invisibilidade social. Perfeito. Como sempre, Clarice coloca em evidência a figura feminina na nossa literatura, faz um mapeamento, tem até um crítico inglês que ele diz que ler Jorge Amado na Inglaterra não faz sentido, mas Clarice Lispector, se você ler uma obra dela, a mulher, qualquer mulher vai se identificar, porque ela não fala sobre a mulher brasileira, ela fala sobre a mente da mulher e isso fica evidente. A letra a letra C vai nos deixar, ela vai estar incorreta por conta dessa questão do enredo romântico. O romantismo é 1836 a 81, então está bem distante. Na letra D, o manifesto feminista que apresenta Macabeia, e é interessante porque Clarice Lispector muitas das vezes é colocado como feminista, ela mesma afirma que não segue nenhum tipo de doutrina, nenhuma visão política, social. O primeiro romance dela, que salvo engano é de 1944, Perto do Coração Selvagem, ela já com 24 anos, uma jovem, uma menina, ela diz que liberdade, não, o que eu quero ainda não tem nome, né? Dizendo que até mesmo o feminismo, o machismo, não, ela não segue nenhum tipo de doutrina. Então esse manifesto feminista a gente deixa para lá. Uma fábula que é um tipo de textual que não se encaixa no que a gente está vendo, porém, apesar de ter essas características existencialistas, mas a palavra fábula acaba deixando de lado aí. A alternativa é gabarito, letra B de bola. B de bola. B de bola. Muito bem, professor Sábio. Então já vamos aqui com a professora Sara, trazendo aí uma questãozinha do Enem 2024. Não é isso, professora? Sim, Enem 2024. A gente vai ter um gênero textual, que é uma autobiografia, né? Autobiografia de Rita Lee, que inclusive, né, foi uma perca muito grande, bem recente. E ilustra muito a questão do que nós conversamos sobre os gêneros, né? Todos os itens, todas as questões, elas vêm acompanhadas por um texto base, e esse texto base está enquadrado em algum gênero textual, né? As tipologias, elas são abraçadas de maneira muito abrangentes, vamos dizer assim. E aí uma dica que a gente sempre dá em sala de aula, né? Aqui a gente está com tempo, né? Mas em sala de aula a gente sempre fala para os meninos que eles primeiro se dirijam aí ao enunciado, deem uma olhada no enunciado para depois se dirigir ao texto, né? Perfeito. Já procura alguma palavra-chave, objetivo, tudo aquilo que eles querem, né? O que o enunciado quer. E outra coisa que a gente sempre fala com muita frequência é que se a gente perceber a estrutura dos itens do Enem, o enunciado, ele não tem 2 pontos, né? Verdade. Ele não tem 2 pontos e as alternativas, que a gente chama de distratoras e gabarito, elas sempre iniciam com o inicial minúsculo, né? Aqui é porque é retirado do texto, Sim. mas inicia ali com a letra minúscula porque é uma continuidade do enunciado, né? Dá continuidade ao enunciado. Então, muitas vezes, a gente está muito habituado a procurar a certa e as erradas, quando, na verdade, a gente tem uma gabarito e as distratoras. É por isso que, muitas vezes, né, principalmente assim na área de linguagens, a gente vê muitos meninos pegarem assim os itens. Professora, mas tá tudo certo, ou então tá tudo errado, porque esse é o objetivo, é fazer com que, como a questão da Clarice Lispector, até tem uma parte que se enquadra, mas tem uma palavra ou uma expressão que acaba retirando aquele item e tornando ele um distrator, exatamente para distrair. Vamos lá. Assim como o professor sabe, vou lhe ajudar aqui na leitura. Volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens, contando como o meu trabalho com a música mudou a vida deles. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes. E como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos essa superpopulação no planeta. Haja competitividade, culto à beleza,
ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor e, de repente, a maré de tempestade muda. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptada a uma sociedade doente, que é o que é normal para uma aranha, é o caos para uma mosca. Interessante, né? A Rita Lee. Exatamente, né? E aí ela termina ainda com um abraço carinhoso, né? Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. Isso, né? É verdade. Então, assim, a Rita Lee, ela, desde sempre, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Em todo o seu contexto musical, ela foi revolucionária. Era não só uma mulher muito bonita fisicamente, quando jovem, mas também uma mulher com muita cultura, né? Que sempre questionava muito o mundo ao seu redor. Questionava muito as amarras sociais. E quando a gente fala de amarras, a gente nem está se referindo a alguma vertente social ou algum pensamento de fato politizado. Mas ela era uma mulher muito política, né? Então, assim, ela teve uma visão de mundo muito clara e muito grande. E esse texto é quase um abraço, né, nos jovens de hoje, porque realmente ela traz esse questionamento de que nós já fomos jovens, mas a nossa juventude foi uma juventude completamente diferente da juventude de hoje, né? Os meninos não eram completamente bombardeados. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente chega no enunciado da questão, a gente vai ver que o Enem, ele vai pedir que a gente busque onde é que a Rita Lee, ela apresenta uma postura de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do jovem e de entender, ou fazer pelo menos um esforço para entender o que o jovem está passando. Uhum. Porque ela é muito clara, ela diz que sente, né, ela fala lá em cima, ela sente que é mais complicado ser jovem nos dias de hoje, né? E aí ele vai dizer, como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia, explicitada em. Então a gente vai procurar o item que mostra que ela está com uma postura empática, se colocando no lugar dos jovens. E a gente pode até olhar para um item desse e achar um item, muito fácil, muito tranquilo. A questão é quando esse item já é o 27 da prova do primeiro dia, Sim. né? E aí os meninos já têm feito o rascunho da redação, já têm feito talvez 10 questões de humanas, 10 de linguagem, mais 10 de humanas, mais 10 de linguagens. E aí muitas vezes olham uma questão dessa e acham que é uma questão, um bicho de 7 cabeças, quando na verdade ela é tão simples, né? Ela vai dizer, na letra A, volta e meia, recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens. Letra B, fico no céu lendo essas coisas. Letra C, sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Letra D, queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. Letra E, diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Em todas essas alternativas, nos parece muito que ela está abraçando os seus leitores, né? Porém, somente ela demonstra a empatia. E aí a gente vem para o significado. Qual é o significado de empatia? Se colocar no lugar do outro. Então, todas elas, né, a gente consegue identificar. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje, que é a gabarito. Mas se a gente for observar, cada uma delas parece que ela está se colocando de alguma forma, sendo a protagonista junto com os meninos. Mas não é bem assim. A única das alternativas que ela traz, a ideia de empatia, de fato se colocar, é quando ela diz, eu sinto que é mais difícil, mais complicado ser jovem hoje. Porque costuma se confundir com simpatia, né? Uhum. Por isso que eu escolhi a física, né? Porque numa questão dessa aí eu teria marcado logo ali aquela que diz dar beijinhos, porque parece que empatia é essa questão de você ser simpático, né? De você ser carinhoso, quando na verdade o que a professora Sara traz é o conceito diferenciado entre empatia e o que a gente pensa ser uma pessoa empática. Sim. E ser uma pessoa simpática, não é isso? Exatamente. Mas eu teria errado, teria marcado essa questão aí dos carinhos na moçada. Mas paciência, né, professor? Por isso que eu fui para a física, né? Então vamos lá, professor Simon tem mais aí uma questão aí para que você discuta conosco, com os nossos alunos. Pronto. Fique aí, viu? A noite está muito boa essa noite de quinta-feira, né? Tá ótimo. A questão é sobre Ana Cristina César, poetisa do movimento chamado Poesia Marginal,
que iniciou ali na década de 70. Tem como principal representante Paulo Leminski, mas nós temos o Torquato Neto, que é o motivo pelo qual existe a música Cajuína, do Caetano Veloso, né? Também nos deixa muito cedo, também por opção dele. E o Caetano Veloso acaba escrevendo essa canção que nasceu de uma conversa com o pai de Torquato Neto. Nós temos o Ali Salomão, que escreve Vapor Barato, um poema que foi musicado também por vários artistas. E o Ali Salomão, o Paulo Leminski, Torquato Neto, e o Chacal, que está vivo, né? O incrível Chacal, que está vivo até hoje. O texto nos apresenta uma linguagem nova, com novos elementos. A gente percebe ali que ela fala do Billy the Kid, né? O famoso Fora da Lei, lá no Velho Oeste, que acabou nos deixando... Perdão, não nos deixando não, acabou sendo morto muito jovem, né? De fato, era um fora da lei. E a questão... Vamos ler o texto, né? Eu tenho uma ideia, eu não tenho a menor ideia, uma frase em cada linha, um golpe de exercício, Memórias de Copacabana, Santa Clara às 3 da tarde, autobiografia, não biografia, mulher, Papai Noel e os Marcianos, Billy the Kid versus Drácula, Drácula versus Billy the Kid, muito sentimental, agora pouco sentimental, pensa no seu amor de hoje, que sempre dura menos que o seu amor de ontem. Apesar da linguagem simples, é possível lembrar que também Ana Cristina César, ela vai nos apresentar uma literatura muito profunda. Inclusive, alguns críticos afirmam, né? Quem foi maior? Eles perguntam, quem foi maior, Cecília Meirelles ou Ana Cristina César? Eu acredito que a Ana Cristina César não teve tempo. Né? Ela não teve tempo para mostrar tanto serviço, diferentemente da Cecília Meirelles, que dura mais tempo, tem mais obras e por aí vai. A questão apresentada. A questão. Pronto. Vamos lá, professor Simon. Questão. Questão, vamos lá. Vai dar certo aí. Agora sim, né, professor? Aí, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Quem faz ao vivo. O poema apresenta uma série de frases fragmentadas, construídas em tom coloquial e com referências tanto ao cotidiano carioca quanto à cultura pop estrangeira, como em Billy the Kid versus Drácula. Drácula aqui é uma obra de 1891, salvo engano, né, do Bram Stoker, que é também contemporâneo aos casos do Billy the Kid, né? O Billy the Kid ele acaba morrendo em 81, e o Drácula acho que é de 91, um pouquinho depois, que acaba concretizando o terror na literatura brasileira. E logo em seguida ela apresenta essa dicotomia estranha, que é Papai Noel e os Marcianos. Essa composição desconexa, que transita entre o banal, o irônico e o sentimental, revela um desejo de alinhamento com a tradição literária anglo-americana. Tradição não, já que nós estamos falando de literatura marginal, não é isso? Comum entre os autores da literatura marginal. Não, pelo contrário. Os autores da literatura marginal eles eram contrários a qualquer tipo de tradição. Né? Até que eles viviam na época da ditadura militar, década de 70, né? Nosso golpe militar ele vem de 64 em diante. Letra B, ironiza os padrões culturais hegemônicos, sim, apresentando justamente essas dicotomias, o Papai Noel, os Marcianos, o Billy the Kid e o Drácula, e reflete a atitude irreverente da literatura marginal frente à cultura de massa. Verdade, a letra B está correta, porém, é necessário que a gente lembre o que é essa literatura marginal, porque muitos alunos confundem, porque é um momento da nossa literatura que tem muitas manifestações. De 45 em diante, nós temos o concretismo, a poesia manifesto, a poesia praxis. Aí depois vem a poesia marginal, logo em seguida, ou um pouquinho antes, nós temos o tropicalismo, né, a jovem guarda, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Marginal não porque eles eram fora da lei, né, logicamente, é porque eles viviam à margem dessas grandes editoras e produziam um livro por si só, de uma maneira totalmente longe dos holofotes. Por isso que era a geração mimeógrafa. A geração mimeógrafa. Aqueles mimeógrafos antigos, né, que faziam as cópias.
Acho que foi o nosso primeiro contato, né? Verdade. Sim, o cheirinho Do álcool, né? Do álcool, né? Aquele É muito rolinho que característica, passava lá. uma memória olfativa muito grande. Mas... Verdade. Então, podemos seguir, né? Sim, senhor. Muito bem, muito obrigado, professor Simon. Agora vamos lá, professora Sara, novamente com a questãozinha aí do Enem 2024 também, não é isso, professora? Isso. E Vamos aí eu trouxe um texto do Sim. Julian Fuchs. Sim. Julian Fuchs, ele é um escritor brasileiro, né? Ele escreve essa obra A Resistência no ano de 2015. Em 2016, ele é premiado com o Prêmio Jabuti, né? O maior prêmio que a gente tem no Brasil. E ele se consagra como um dos mais jovens e melhores escritores da literatura atual. Ele é tão jovem, ele tem 44 anos, e ele consegue escrever obras bem complexas e ao mesmo tempo com linguagem tão simples, né? Muito com esse cuidado de acessar, né? Para que os jovens acessem e ele consiga acessar os jovens também. E aí ele vai trazer um texto, um trechinho, né, desse livro pra gente, que diz o seguinte: meu irmão é filho adotivo. Há uma tecnicidade no termo filho adotivo que contribui para sua aceitação social. Há uma novidade que por um átimo o absolve das mazelas do passado, que parece limpá-lo de seus sentidos indesejáveis. Digo que meu irmão é filho adotivo e as pessoas tendem a sentir com solenidade, disfarçando qualquer pesar, baixando os olhos como se não sentissem nenhuma ânsia de perguntar mais nada. Talvez compartilhem da minha inquietude. Talvez de fato se esqueçam do assunto no próximo gole ou na próxima garfada. Se a inquietude continua a reverberar em mim é porque ouço a frase também de maneira parcial. Meu irmão é filho. E é difícil aceitar que ela não termine com a verdade tautológica habitual. Meu irmão é filho dos meus pais. Estou entoando que meu irmão é filho e uma interrogação sempre me salta aos lábios. Filho de quem? Das reflexões do narrador apreende-se uma perspectiva que associa a adoção a quê? Então a gente pega um trecho que fala sobre a adoção, né, que traz um conflito do narrador-personagem, e ele consegue trazer isso para trabalhar o que a gente chama de competência leitora e apreensão de sentido. Aí a gente volta lá para as primeiras dois porcentagens, assuntos, né? Para as primeiras porcentagens, porque o nosso candidato ele precisa ler o texto e ele precisa perceber o que está sendo dito no texto. Então, esse é um tipo de texto que, por exemplo, os candidatos voltam 1 ou 2 vezes para ler, quando, na verdade, a resposta dele está ao final, né? Quando ele diz assim: as representações sociais estigmatizadas da parentalidade, a necessidade de aprovação por parte de desconhecidos, ao julgamento velado de membros do núcleo familiar, ao conflito entre o termo técnico e o vínculo afetivo, e as inquietações próprias das relações entre irmãos, né? E aí, assim, muitas pessoas podiam marcar a letra D, achando que tem um conflito entre o termo técnico, que é o termo irmão, e o vínculo que ele tem, né? Ou ao termo filho adotivo e irmão, né? E aí, muitos candidatos acabam indo nisso. Mas, na verdade, não é exatamente essa questão. Se a gente for observar, lá no final, ele termina filho de quem? Né? Então, o próprio narrador-personagem, ele traz essas questões de que o irmão é adotado. Por ele ser adotado, ele não deixa de ser filho dos pais, mas ele tem uma história para além dos seus pais. Né? Que história é essa? Então, todo esse questionamento é um questionamento que é muito voltado para a presença do narrador, quem ele é, quem o irmão dele é e qual é a definição de pais, porque os pais adotivos também são pais, e ele fala isso. Ele é filho dos meus pais, mas ele também é filho de quem, né? Então ele traz essa questão da parentalidade. Se a gente for observar as outras, né, a alternativa correta é a letra A, mas se a gente for observar as outras, a gente encontra pequenos erros. E sinais também, né? Isso, né? A necessidade de aprovação por parte de desconhecidos. Na verdade, ele não busca essa aprovação, ele está relatando como que as pessoas reagem quando eles ficam sabendo que o irmão é adotado. Né? Então, alguns disfarçam, outros têm ali uma certa dó, né? Uma solenidade, assim, com respeito. Mas ele não busca essa aprovação, né? O julgamento velado de membros do núcleo familiar pode até ficar ali suspenso que existe um julgamento, mas não do núcleo familiar em si, porque o núcleo familiar é ele, o irmão e os pais. As outras pessoas não são o núcleo familiar, são as outras pessoas, né? A D,
o conflito entre o termo técnico e o vínculo afetivo. Não, ele não tem conflito. Ele sabe que o irmão é filho dos pais, mas ele sabe que tem uma história para além daquilo. E por último, as inquietações próprias das relações entre irmãos. Não são próprias. Inquietação própria da relação entre irmãos é um pegar a roupa do outro, um pegar o sabonete do outro. Aqui ele tá indo além, ele tá indo para a história do irmão dele, para além da história dele e dos pais dele. Então, por isso que a alternativa A. Fiquei feliz que eu tinha acertado essa daí. Menos Essa mal, deu né? certo, Essa aí deu né? certo. Deu certo. Interessante como o termo é forte também. Aliás, o texto ele começa com a narrativa de meu irmão é filho adotivo, uma afirmação, né? Mas no final ele questiona, né? Filho de quem? Eu penso que para trazer a adoção como lado mais... você eu não sei, mas eu sou filho legítimo, né? Eu penso que é mais ou menos isso. Você, tudo bem, embora o termo técnico eu compreenda, existe toda uma legalidade por trás da adoção, mas, meu irmão, você vai sempre ser filho de outra pessoa e não dos meus pais, como se fosse um ponto final. Sim. Interessante. E essa é a parte bacana de trabalhar a interpretação, sabe, Isso. professor? É porque um texto desse, ele pode trazer várias reflexões, né? Como, por exemplo, reflexões que se ligam diretamente a atualidades, a possíveis temas de redação, que é essa ligação, por exemplo, da fila de adoção no Brasil, dos critérios de adoção no Brasil, né? De todo o processo, que é um processo extremamente burocrático, né? São temas sensíveis, né? muito Também sensíveis. mexe muito, né, com a sociedade. Eu acredito que também isso respinga muito na redação, né? Sim. Nos temas da redação, enfim. Tá vendo, pessoal, como tá legal aí nosso Santicast, né? Você que é aluno de Santana, nosso abraço. Amanhã de manhã mais aula para vocês na sexta-feira, né? Domingo é a prova. Mas não vá dormir ainda sem a última questão do professor Simon, que fala mais aí sobre questão textual, não é isso, professor? Sim. Ele era inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo Lira Neto, que está vivo, professor Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar. Curiosidade, o Alencar nasce no dia 1º de maio de 1829 e ele falece em dezembro de 77. O dia 1º de maio é feriado para a gente, né? Graças a Deus. Dia do trabalho, né? Dia do trabalho. Mas é também dia da literatura brasileira. Foi uma homenagem do Machado de Assis ao seu colega, amigo, José de Alencar. José Martiniano de Alencar Filho, né? Que tem uma história meio conturbada. Filho de um padre. Conterrâneo também, conterrâneo. É nosso conterrâneo. Né? Messejana. Messejana. Dizem que ele era a favor da escravidão, outros dizem que não, mas... Pode dizer que era um personagem polêmico. Era né? polêmico. E sempre conta Dom Pedro, né? Impressionante. Sim. É tanto que o nome da biografia, ele era inimigo do rei. Uhum. E o conhecido autor de O Guarani, Iracema. Aí é um ponto interessante para auxiliar na resolução das questões. O Guarani é uma obra de 57, Iracema é de 65, e eu não me recordo quando é publicado o Birajara. Mas cada obra dessa representa um momento na vida do indígena. Por exemplo, Iracema é o primeiro contato do homem branco com o indígena. A Iracema vai lá, o acerta com a flecha e tal. Depois nós temos o Birajara, que ele está mais ou menos corrompido. E depois nós temos o Guarani, que aí a gente percebe que o indígena está totalmente corrompido. E como é que a gente percebe isso? Porque ele fala a letra L. Não tem a letra L em tupi. Quando ele pronuncia o nome da Cecília, ele fala Ceci, salvo engano, Ceci na língua tupi é aquela que machuca, aquela que magoa, porque a Cecília não gostava tanto assim do Peri. Aí até um momento lá ele diz, no coração de Peri é Ceci, mas o Peri sabe falar Cecília. Quando ele pronuncia a letra L, a gente percebe que o indígena ali, a figura do Peri, ele está totalmente corrompido e mostra esse processo que o indígena passou aqui no Brasil. Então, para você entender melhor as questões, até mesmo para entender um pouco melhor o próprio José de Alencar, a obra dele, você faz essa pequena divisão. É tido como o pai do romance do Brasil, porque ele pertence ao romantismo e ele escreve os 4 tipos de romance. Logicamente que quem inicia de maneira não didática é... Como é o nome dele? Esqueci, escreve O Filho do Pescador. Esqueci o nome do autor, meu Deus do céu. Depois, em 43, Teixeira e Souza, se eu não me engano. E depois vem o Joaquim Manuel de Macedo escrevendo A Moreninha, em 44, né?
Além de criar a classe da literatura brasileira com temas nativista, indianistas e história, ele também foi folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, por incrível que pareça, acho que é O Demônio Familiar, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX. Parte de seu acervo inédito será digitalizado. Já foi digitalizado, né, que foi em 2011. né? Você pode baixar em PDF, tem no site da Casa da Cultura, da Academia Cearense de Letras. É um acervo incrível. Material público, né? Domínio público, né? domínio público. E é muito bom. Tem coisas lá que eu não sabia que o Alencar tinha feito, eu baixei. Teatro de Fortaleza tem o seu nome, né? Teatro José de Alencar, Teatro né? José de Alencar. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Acho que para compreender o romance é bom a leitura, não a digitalização, né? Não necessariamente a digitalização. Não necessariamente. Se tiver transcrito, inclusive, de caneta, você consegue entender. Consegue. Letra B. O conhecido autor de O Guarani Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Não, até porque nós temos hoje outros movimentos literários. Nós não temos mais um indígena que se apaixonou por uma menina branca, ou um cara branco que se apaixonou pela indígena e por aí vai e tal. Não é algo corriqueiro aqui. Letra C. A divulgação das obras de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história, mas para a literatura, de fato. Letra D. Digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística. A gente só sabe que um povo falou daquela forma através dos livros. E o romance ele retrata o seu contexto e da identidade nacional. A identidade de um povo é através de uma das coisas, através da cultura. Literatura é cultura. Letra D está correta. Na letra E, muita gente marca, porque diz que ele se destacou por sua temática indianista. E por várias vezes você tocou aí na questão dos índios. Dos índios, exatamente. O que acontece? O Alencar ele só tem 3 obras indianistas. Iracema, o Birajara e o Guarani. E ele tem 8, salvo engano, obras urbanas, que é o mesmo romance de costume. 5 Minutos, Senhora, Lucila, Diva. As Mulheres de Alencar. Né? As Mulheres de Alencar. Então ele tem um destaque maior no romance urbano. É porque pra gente aqui do Ceará, como ele conta a origem do nosso povo através de Iracema, a gente fica muito preso a essa ideia do Alencar ser mais conhecido por um romance indianista, mas não. É o romance urbano, ele até fez mais literatura urbana que literatura indianista. Então, uma distratora, né? É uma distratora. Interessante, Eu teria acertado, professor. Que bom, né? Olha aí. Estamos chegando no nosso final do nosso Santcast de linguagens, né? Discutimos muito aqui interpretação de texto, discutimos também literatura, né? Principalmente nessa última questão. Sim. Então fique tranquilo, né? E considerações finais, professora Sara, o que é que você quer dizer aí para os nossos alunos nessa reta final? Hoje é quinta, daqui a pouco é domingo, né? Bom, antes de tudo, foi um prazer estar com esses meninos, prepará-los, né, para essa prova tão importante. Dizer que tenho total consciência de que demos o nosso melhor, né, trabalhamos, né, nós do Colégio Santana, nós trabalhamos muito em prol dessa preparação, que não começa na 3ª série, pelo contrário, né, os meninos são preparados aí se a gente for falar da redação, desde o Fundamental 1, né, o Fundi 1 até o ensino médio, mas tem toda essa preparação de competência leitora. Temos muitos projetos na escola que trabalham a leitura, como a Árvore de Livros, que é tão perfeitamente trabalhado pelas meninas lá no Fundi 2, e dizer que confiem no potencial de vocês, né? Confiem no potencial. Foi feito o melhor, foi dado o melhor. A partir de agora, é realmente confiar e entregar, né? É agora de uma maneira mais tranquila, mais leve e sempre com atenção às nossas dicas, né? Assim, uma dica que eu sempre dou para o primeiro dia veja logo o tema da redação, né? A frase temática, o recorte temático, faça o rascunho. Depois de feito o rascunho, deixa lá o rascunho quietinho e vai resolver as questões, sempre tendo cuidado de resolver 10 de uma área do conhecimento e 10 de outra, para não cansar, porque a gente sabe que, né, o TRI, ele
contabiliza muitas questões fáceis e medianas, então para não errar coisas fáceis e acertar as difíceis e aí a média não ir lá para baixo. E sempre dar o melhor, que foi o que nós trabalhamos durante toda a vida deles, muitos alunos que estão aqui conosco uma vida, trabalhar para dar o melhor, que foi tudo muito bem esmiuçado, muito bem aprendido e apreendido, né? De uma forma completa. Acho que a palavra seria essa, né? Completa. Conseguimos dar a volta ao material, às vezes em conteúdos mais de uma vez, finalizamos tudo e a partir de agora é com vocês. Suas considerações, professor Simon. Eu queria agradecer, professor. É um momento importante, também eu sem jeito, eu não sou muito das tecnologias, né? Mas é isso, é o que o aluno ele deve lembrar dos seus limites. Não adianta, né? Numa quinta-feira tentar, sei lá, estudar o sábado, domingo pela manhã. Eu acho que beira acaba sabotando desse jeito. Ter muito cuidado, a questão dos horários, pelo amor de Deus. A gente fica ali recepcionando os alunos, vendo quem já chegou ou não. A questão da redação, ter muito cuidado, ler direitinho o recorte temático, não se preocupar tanto com a beleza da sua redação, sua letra precisa estar legível, não precisa ser aquela letra de convite, de casamento, porque o tempo ele é determinante. Fazer a leitura, ir para o comando da questão, a questão pede para você ler o texto, vá direitinho, porque tudo que a gente pôde fazer pelo aluno, a gente fez ao longo desse ano. Teve material humano, material didático é o melhor, os professores são os melhores, então agora chegou a vez do aluno. E o nosso compromisso, de fato, aqui no Colégio Santana é com a aprovação do aluno. Então, boa sorte. Maravilha. Maravilha. Amanhã, falando em redação, nós teremos o último Santicast da semana com a nossa equipe de redação também. Então, fique ligado aí, porque amanhã tem mais dica para você no Santicast Enem 2025. Deus abençoe e tenham todos uma noite restauradora. E amanhã, mais aula para vocês.